Olá! A Lei Pelé que institui as normas do desporto brasileiro mudou. O projeto que altera a legislação foi aprovado e tem causado polêmica no meio jurídico e esportivo. Sobre este assunto, vamos conversar no Contraponto de hoje com o advogado Jorge Forjarini e com o professor de Educação Física Sérgio Carvalho. Sejam bem-vindos ao programa Contraponto. Para começar a nossa discussão, uma das principais mudanças na Lei Pelé é de responsabilizar os clubes pela formação dos jogadores. Vocês concordam com essa alteração? Ela realmente é necessária? Antes de mais nada, boa tarde, Andressa. Boa tarde, professor Sérgio, pessoa a quem eu tive o prazer de conhecer há muito tempo atrás. Eu gostaria de, em primeiro lugar, desfazer 3 mitos com relação à Lei Pelé. Em primeiro lugar, é um mito a gente pensar que a Lei Pelé ela se aplica exclusivamente a clubes de futebol profissional, muito embora a própria lei faça essa confusão de vez em quando. A lei, na verdade, ela se aplica desde o esporte profissional, desde as Olimpíadas até aquela criança que joga futebol num pátio da escola. E, portanto, ela deve ser interpretada dessa forma. Segundo lugar, a Lei Pelé ela não revolucionou muita coisa no Brasil. Quando foi editada, lá no comecinho, a Lei Pelé ela era basicamente uma reedição da antiga Lei Zico, que tinha vindo alguns anos antes. E num terceiro momento, muito se fala em Lei do Passe, Lei Pelé acabou com o passe. Mentira, o passe acabou lá na Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, na verdade, todas as alterações trazidas pela Lei Pelé, na verdade, já foram alteradas lá na Constituição Federal. Essa responsabilidade dos clubes pela formação escolar, formação médica, pelo cuidado odontológico, psicológico, etc., já estava previsto anteriormente. E muitos dos clubes já vinham se encarregando disso. Só que, realmente, a Lei Pelé ela vem trazendo agora expressamente esse ponto, e isso me causa uma certa preocupação. Por quê? Em primeiro lugar, porque a gente não pode colocar todos os clubes no mesmo patamar. A gente não pode comparar um São Paulo Futebol Clube, lá na capital paulista, com um pequeno clube de voleibol no interior do Rio Grande do Sul. São clubes que vivem realidades diferentes e que, portanto, devem ser tratados de maneira diferente. E impor para ambos as mesmas obrigações seria algo totalmente desproporcional e totalmente não razoável. Por outro lado, isso me parece uma outra situação também, que é o poder público querendo lavar as suas mãos e querendo entregar para as entidades privadas deveres que seriam seus. Dever de acesso universal à educação, acesso à saúde, acesso a lazer, desporto, dentre outras tantas coisas. Isso acaba, então, prejudicando os clubes nesse sentido, de transferir a responsabilidade. Eu acho que prejudica os pequenos clubes. Os pequenos clubes. Porque pequenos clubes que até então têm uma estrutura precária, mas que ainda assim fazem um trabalho louvável, tirando crianças da marginalidade, proporcionando uma oportunidade de acesso ao esporte, daqui a pouco vão se ver incumbidos de uma obrigação ainda maior. E às vezes vão ser obrigados a fechar as suas portas em função dessas incumbências que eu considero desmesuradas e considero que é uma tentativa de o poder público, mais uma vez, lavar as suas mãos e entregar para a iniciativa privada um dever que seria seu. Professor Sérgio Carvalho, seu posicionamento frente a essa alteração na Lei Pelé? Bem, é uma satisfação, Andressa, estar aqui participando e dividindo a mesa com o Giorgio, também, que é um estudioso do assunto. Mas antes de eu entrar especificamente na ponderação do que seja a Lei Pelé, eu gostaria de tecer algumas considerações a respeito da formação de atletas no país. Hoje, no Brasil, diferentemente de outros países, nós não temos muito claro quem forma o atleta, já que, se a lei prevê que a partir dos 12 anos ele está em condições de se tornar profissional hoje, é difícil de entender se a escola forma um atleta, se o clube forma um atleta, se a universidade forma um atleta, porque em cada um desses níveis existe uma associação ou existe um clube que procura obter algum tipo de vantagem ou algum tipo de espaço para que esses atletas despontem e passem a representar o país em qualquer competição, seja ela em nível nacional ou em nível internacional. A discussão básica da lei, ela se centra no aspecto legal. Mas eu vejo que o esporte brasileiro, sob o aspecto legal, ele tem leis demais. Ele não precisaria de tantas leis
para gerirem o esporte. O que nós precisamos é uma forma eficiente de gestão do esporte. Nós não gestionamos o esporte de forma profissional. E em não gestionando de forma profissional, tanto clubes quanto governo pensam que, hipoteticamente, criando leis, impondo obrigações, esses clubes vão mudar a situação em que se encontram. Vou pegar o exemplo do Giorgio. O São Paulo Esporte Clube é um dos clubes bastante bem organizados dentro do sistema brasileiro. Ele tem uma estrutura de administração que é uma estrutura que nós poderíamos chamar de empresarial. Ao mesmo tempo, se nós entrarmos no site do Ministério do Esporte, nós vamos ver que o São Paulo foi, neste primeiro semestre, o clube de futebol mais bem aquilado pelo governo brasileiro, ou seja, ele conseguiu captar dos cofres do governo federal alguma coisa em torno de 350 milhões de reais. Vem sendo assim nos últimos 2 anos apenas para... Ainda que o clube daquela pequena cidade no interior quisesse fazer isso, ele não tem gerenciamento suficiente, não tem pessoal e não tem conhecimento para atingir o objetivo que ele se propõe. Então, não é a lei que vai regulamentar simplesmente que o esporte brasileiro, a partir de agora, vai ser melhor ou pior. Ele vai continuar sendo exatamente a mesma coisa ou até, em certos pontos, pior. O que vai acontecer é que aqueles grandes vão se locupletar mais facilmente de recursos oriundos do Tesouro, pagos por todos, e que simplesmente, a partir de um programa que eles desenvolvam de cunho de responsabilidade social, passa a anestesiar toda e qualquer prestação de contas daquele dinheiro recebido. Então, basicamente, nós temos, no meu entendimento, antes da lei, nós temos um problema de formação, nós não sabemos quem forma o atleta no Brasil, nós não sabemos quem gestiona o esporte no Brasil e nós não sabemos quem faz a auditoria do dinheiro investido no esporte do Brasil. Então, seria basicamente o seguinte, se nós não temos esse foco, ninguém sabe avaliar o que desconhece. E a lei por si só não vai regulamentar e não vai contribuir com absolutamente nada. Até porque quando se lê a Lei Pelé, com o maior esforço que se faça, a gente só lê e vira os olhos para o futebol e não para as demais modalidades. E aí nós temos as modalidades olímpicas, as paraolímpicas, as de lazer, as associativas e assim vamos. Então, fundamentalmente, a lei não corresponde a uma ação. Não é porque se tem uma lei que a ação vai ser modificada. As ações vão continuar as mesmas. Infelizmente, os clubes pequenos vão ter cada vez mais dificuldade para captar recursos via esfera governamental, seja municipal, seja estadual, seja federal. Além do que, em muitos municípios brasileiros não estão regulamentadas leis que facilitem a formação de atletas. Ou seja, não existe estímulo do governo local, e aqui eu não falo em Santa Maria, eu falo dos governos de liderança local que não tem nenhum tipo de estímulo ou incentivo ao esporte. Não existe nenhum tipo de atrelamento de formação para cidades. Agora vocês imaginam em clubes de dimensão continental ou intercontinental. Seria necessário, então, fazer um estudo maior, né, das necessidades dos clubes ou de como eles poderem proporcionar a educação para esses jovens? Ou vocês acham que realmente não é de responsabilidade dos clubes proporcionar a educação? Não, eu acho que sim, sempre é responsabilidade de todo mundo proporcionar a educação. Eu não estou dizendo que é ou deixa de ser responsabilidade do clube. Eu acho que é responsabilidade de todo mundo. Só que eu acho que o poder público, ele tem a obrigação central e principal, estabelecida pela Constituição Federal, de proporcionar acesso universal à saúde, educação, lazer, etc.
Os clubes de futebol, eles prestam uma atividade que é considerada uma atividade cultural brasileira, certo? Eles formam atletas, eles prestam um espetáculo de rendimento, etc. Só que eu creio que tu impores esta vontade, essa obrigação aos clubes de futebol, seria a mesma coisa que impor também às companhias de teatro a mesma obrigação de educação às pessoas que frequentam ou que participam de suas peças. Ou seja, por que a entidade esportiva ela está arcando com um custo que uma empresa não tem, que um escritório não tem, que outros ramos de atividade não têm? O que a gente deve conceber é que o esporte como um todo, ele é uma atividade como outra qualquer. Uma atividade econômica. Uma atividade econômica que tem os seus ônus e que tem os seus bônus. E é uma atividade como outras quaisquer. Não se pode estabelecer obrigações diferenciadas por esporte. Tá, tem peculiaridades, todos sabemos. Só que não pode ser tratado de maneira tão diferente assim. E o Estado não pode se desincumbir dessa obrigação que é sua, simplesmente levando em consideração grandes clubes de futebol. Deve pensar nisso como um todo. Deve pensar nisso como aquele pequeno clube que está lá no interior do Acre, ou então aquele pequeno associação de jogadores que está lá no interior do Rio Grande do Sul e que não tem condições de prover esse tipo de obrigação. O que eu vejo também é que essa proposta de alteração da Lei Pelé, na verdade, traz muitas outras alterações. Muitas outras alterações que são tão ou mais substanciais do que essa. Tá certo, nós vamos falar sobre mais um pouquinho, né, a respeito dessas alterações, porque agora nós vamos para o intervalo e já retornamos.